Pronto, pessoal. A partir de agora, então, a nossa aula está sendo gravada, né? Está gravando a aula. Bom, pessoal, meu nome é Silvio, né? Sou professor de vocês da disciplina de estatística, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pôr meu óculos aqui, porque senão eu não enxergo, né? Cego. Pronto. Bom, pessoal, a disciplina, então, é estatística, né? Hoje é dia 13 de agosto, né, de 2021, é uma sexta-feira à noite, né? É uma sexta-feira à noite, a disciplina estatística, ok? Eu acredito que ainda vão entrar alguns alunos, porque eu olhei na lista de alunos aí que eu tenho, e lá, pelo menos, constam muitos alunos, muita gente. Por enquanto, ainda entraram poucos. Mas, vamos começar aí a conversar um pouco aí sobre os trabalhos, né? Porque a gente vai trabalhar aí ao longo do semestre com essa matéria. Pessoal, deixa eu só aproveitar aí. O Paulo mudou o cenário. Inclusive, que eu ia perguntar para vocês aí. Acredito eu que tem alguns alunos aí que já tiveram aula comigo. O Paulo, acredito que sim, né? Então, assim, não mudei o cenário, não. É que, na verdade, eu não estou em casa, né? Então, eu viajei e aí eu estou num outro local. Eu estou utilizando aqui o notebook para trabalhar com vocês. É por isso que o cenário de fundo aí mudou, né? Não é aquele quarto, é um outro quarto. Mas deixa eu só saber se está tudo ok. Vocês estão me vendo bem? Então, estão me ouvindo claramente ou está tendo algum problema? Porque eu estou utilizando o Note e em casa eu uso webcam, né? Uso uma webcam. A webcam lá é legalzinha, eu gosto dela. Dá uma imagem legal e tem um áudio bom, né? Mas, então, se todo mundo está me ouvindo bem aí, vamos trabalhar, né? Tá um pouco baixa, né? Mas o som tá bom. Eu acredito que seja por esse motivo aí, pela questão da câmera, né? A câmera do notebook não é tão boa quanto a câmera do web, né? Do webcam. A webcam bom, diz que é HD, né? Então, já o notebook eu não sei. Mas, em todo caso, vocês estão me ouvindo bem? Legal. E a aula de hoje é mais um bate-papo também, né? Eu vou falar sobre conteúdo, né? Nós vamos dar entrada no conteúdo, mas a parte de exercícios, né? Os cálculos, né? Estatística, os cálculos, a gente vai colocar aí a partir da semana que vem. Então, não tem problema, não. A gente consegue trabalhar bem hoje com esse equipamento, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu não sei se todos já me conhecem, né? Alguns alunos já devem ter tido aula comigo, talvez outros não. Então, eu vou me apresentar aí de toda maneira, né? Vou fazer minha apresentação formal para que a gente possa, vocês saberem com quem vocês estão lidando, né? Então, assim, meu nome é Silvio, né? Sou professor aqui na FAM para disciplinas da matemática, né? Então, curso de engenharia, só trabalho com engenharia aqui na FAM, né? Aula de manhã e à noite, e eu leciono as matérias de matemática. Então, a parte de cálculo, álgebra, estatística, né? Agora, estatística aí com vocês, eu leciono essas disciplinas. Eu sou matemático, né? A formação é a matemática, sou licenciado e bacharel em matemática. Meu mestrado também é na área de matemática, né? Educação matemática. E também fiz engenharia civil, pessoal. Também sou engenheiro civil. Mas não atuo, não. Eu fiz engenharia civil, mas, na verdade, eu fui fazendo engenharia civil ao longo desses anos aí, porque eu leciono no curso, né, de engenharia,
e eu trabalho nas disciplinas iniciais. Seria interessante aí saber o que acontece um pouco mais adiante no curso. Então, por esse motivo, eu fiz engenharia civil, né, o bacharel. Terminei, né? Mas até agora não atuei ainda, não. Pode ser, minha vontade é fazer qualquer tipo de trabalho aí, né? Fazer um experimento aí com o diploma de engenharia, né? Com o CREA, mas por enquanto ainda não. Minha praia é a educação, ok? Bom, já sou professor há uns 15 anos, né? Em faculdade vai para 12. Aqui na FAM eu estou há quase 4 anos, né? Esse semestre eu completo 4 anos de FAM. Estou nessa instituição, gosto de trabalhar aqui, né? Meu modo, eu já trabalhei em algumas, e meu modo de entender, a FAM é um lugar legal para trabalhar. É uma boa faculdade, tá? Então, eu já estou aqui há algum tempo, tanto é que acabei ficando dedicado aqui à FAM. Eu já teve épocas aí que eu lecionava em 3 faculdades diferentes, né? Dividia aí as minhas aulas, né, por outras instituições. Aí acabei migrando e fiquei aqui na FAM, né? Então a gente já está há algum tempo aí trabalhando na FAM. Alguns alunos já me conhecem aí, porque tiveram provavelmente ou álgebra ou cálculo comigo, né? E agora a gente vai trabalhar com estatística. Eu já lecionei estatística, pessoal. Na verdade, a primeira matéria que eu lecionei quando eu fui trabalhar em faculdade, né? Foi estatística. Fui contratado para dar aula de estatística, né? Na época. Foi a primeira disciplina que eu lecionei. Era para um curso de publicidade, marketing, publicidade, né? Essa área aí de comunicação. E depois, pouco tempo depois, eu fui migrando para engenharia. Inclusive lecionando também estatística para os cursos de engenharia. Mas essa matéria de estatística eu tenho um carinho grande por ela, porque foi a primeira, né? Fui contratado na faculdade, no primeiro emprego numa faculdade para dar aula de estatística. E agora a gente vai fazer estatística aí com vocês. Ok? Bom, pessoal, eu sei que essa turma, ela tem alunos aí já veteranos, né? Que já estão aí na FAM algum semestre, né? Então, já conhecem aí o modelo de trabalho da FAM. Mas pode ser que, porventura, alguém não saiba, né? E também o interessante nessa jogada é combinar as coisas corretamente, né? Fazer um contrato didático aí. Então, eu vou passar para vocês as orientações. Vocês já tiveram aula durante essa semana toda, então os professores já devem ter conversado com vocês. Mas eu vou falar também, porque assim eu aproveito e falo sobre os meus critérios, né? Os critérios de avaliação. Então é assim, pessoal, a FAM, nesse segundo semestre do ano, apesar do curso ser presencial, continua aí nesse modelo virtual, EAD, né? Então a gente continua com as aulas virtuais. Ainda não tem uma perspectiva de retorno, então até houve algumas conversas sobre retorno, mas é o retorno apenas dos laboratórios, né? Então, aquelas aulas que vocês têm em laboratório, vocês vão voltar a ter presencial, porque para laboratório você tem que estar na faculdade, né? Equipamento para fazer os experimentos e tudo mais. Então, a maioria dos cursos aí que tem laboratório, estão retornando aí para o presencial para o laboratório. Agora, as matérias que são matérias teóricas, como é a estatística, não tem retorno previsto. Então, provavelmente nós não vamos nem retornar aí esse semestre. Bom, isso aí é o que eu acredito, né? Eu acredito que nós vamos continuar aí nesse modelo virtual aí por mais
um semestre, pelo menos, né? Eu gostaria que voltasse, mas, por enquanto, nada. Pode ser que lá em setembro, talvez, vai haver uma reavaliação aí da situação e possa acontecer aí, talvez, né, quem sabe, uma esperança que retorne. Mas eu também não acredito muito nisso, não, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui pelo EAD, do jeito que estamos fazendo aí, via Canvas, né? Bom, pessoal, os critérios de avaliação continuam os mesmos. Nós vamos continuar aí fazendo 2 bimestres, né? O nosso semestre que vai até dezembro, para essa matéria de estatística, nós vamos dividi-lo no meio, então são 2 bimestres, da mesma forma que foram os anteriores, né? A2 presencial, né? Por enquanto. Ó, pessoal, na última reunião pedagógica que nós tivemos, se falou dessa hipótese de fazer uma A2 presencial. Isso porque a A2 está prevista somente para o final de novembro, né? Começo de dezembro. Mas, por enquanto, ainda não tem, pelo menos eu não recebi nada ainda oficial, tá? Então, o modelo que a gente vai trabalhar, o critério de avaliação é o mesmo, tanto sempre EAD como presencial. Ou seja, 2 bimestres, 5 no primeiro e 5 no segundo como nota máxima para atingir, né? Totalizando 10. Se você não tem que conseguir 6 para ser aprovado. Se você não conseguir 6 lá no mês de dezembro, meados de dezembro, né? Vamos ter aí uma prova A3, que é para recuperar a nota, né? Essa prova A3 vale 5, de 0 a 5, e ela substitui a menor das duas médias, que é descartada, né? Então, descarta-se a menor das duas notas, ok? E assim você pode conseguir ser aprovado na disciplina, beleza? Como é que vai ser o critério de avaliação? Do professor Silvio, meu, né? No primeiro bimestre, pessoal, nós vamos fazer prova. Então, vamos ter uma provinha lá pelo começo do mês de outubro, né? Final do mês de setembro. Eu aplico prova, independente aí dos outros professores optarem por outros critérios, eu gosto da prova, nem que seja online mesmo, do jeito que nós estamos fazendo. Mas vamos fazer prova, uma prova aí valendo provavelmente 3 ou 4, dependendo aí. E aí o restante que faltar para completar a nota até 5, né, avaliação até 5, listas de exercício. Então, eu vou postar, na verdade já postei, mas não disponibilizei um material aí para esse começo de semestre, né? E aí, na verdade, assim, eu vou pedir alguns exercícios lá das listas que contém esse material, vocês me entregarem, mas aí eu vou avisando previamente, tá? Não se preocupem não, que estiver agendando aí, para que vocês não tenham, não se atrapalhem, né? E eu vou postando lá no Canvas lá, e aí vocês vão me entregando por lá mesmo. Então, vai ser assim no primeiro bimestre. O segundo bimestre também vai ter prova, vai ter uma avaliação A2, e aí já perguntaram se lá vai ser presencial ou não. Houve uma discussão nossa, professores, coordenação, na reunião pedagógica desse semestre, tentando achar uma ideia para aplicar presencial, que seria bem mais interessante, né? Quem sabe até o curso volte aí metade para o fim no presencial. Afinal de contas, a vacinação aí de todos os adultos deve ser concluída aqui em São Paulo, acho que é dia 17 ou dia 18. Apesar que antecipou para domingo agora, então vai estar todo mundo vacinado, né? Não é possível que nós vamos ficar nessa aí eternamente, porque vai ter que estar um jeito aí de voltar a conviver normalmente. Então, quem sabe volta o presencial.
Mas essa história aí de A2 presencial, por enquanto, não é oficial ainda, tá? Então, mas vai ter prova A2, nem que seja online. Tá? Então, é o segundo bimestre uma prova, valendo 3, A2, né? Valendo 3. E os outros 2 pontos, provavelmente, vai ser composto aí por projeto, né? É lenda, né? Deve ser lenda, é lenda. Eu também acredito que algumas histórias aí são lendas, né? Mas, assim, e aí os outros 2 pontos, provavelmente vindo aí da coordenação aí, projeto que vocês vão desenvolver, esse tipo de trabalho que vocês já estão acostumados a ouvir falar, né? Ok? Então, esses serão os critérios de avaliação para esse nosso bimestre, né? Esse nosso semestre. Deixa eu só verificar aqui se no Canvas eu liberei aqui um material aqui, porque eu postei lá no Canvas um arquivo PDF. Não liberei, não. Vou colocar agora, vou habilitar ele, tá? Pronto, habilitei. Lá no Canvas, você vai perceber que vai aparecer para você um PDF, né? Um PDF materiais de estudo. Esse PDF é escrito assim, apostila estatística. Eu vou até colocar a data de hoje. Vou editar ele aqui. Deixa eu dar uma editada nele, colocar a data na frente do título, que aí vocês vão ter a referência. Espera aí, que eu vou fazer isso agora. Ponto. Aqui. Não. Vou atualizar aqui, que aí ele vai aparecer já com publicar aqui, né? Só publicar ele. Pronto. Processando, pronto. Agora sim. Está atualizado lá com a data de hoje, tá? Esse material, pessoal, é um PDF, um PDF que na verdade é uma apostila. Vocês vão até estranhar que vocês vão olhar a capa desse material e vão ver lá, escrito lá, estatística para gestão e marketing, né? Tem até uma data 2010. Esse material, pessoal, na verdade, eu acho ele bem interessante porque ele é bem resumidão. Ele tem muitos exercícios para fazer. Por isso que eu utilizo ele durante as aulas, mesmo no curso de engenharia. Porque para aquilo que nós precisamos, né, as definições que nós vamos falar agora, ele é bem legalzinho de se trabalhar. Tá? Essa primeira parte aí. Né? Então, falando já da matéria estatística, o que é que nós vamos trabalhar com estatística? Estatística, nós vamos ver, apesar que vocês já devem ter visto lá atrás, no colégio, né? Fala de estatística, mas eu vou precisar dos fundamentos. Então, nós vamos definir aí algumas coisas que vocês já devem ter ouvido falar, mas vamos falar de novo, né? Então, vou definir alguns nomes aí, alguns significados, que são os fundamentos estatísticos, para que a gente possa trabalhar aí com a estatística descritiva, né? O que seria uma estatística descritiva? A ideia aí de como se descreve, né? Uma coleta de dados para uma pesquisa estatística, como é que se organiza isso, né? A descrição dos dados, quando você resolve fazer uma pesquisa estatística. A ideia de como você pode tratar isso, né, graficamente, por tabela. Então, a gente vai passar por essa etapa aí. Então, vamos fazer um tratamento aí de dados, né, de informações, relembrar aí como é que a gente pode trabalhar isso. E depois trabalhar com a parte da inferência, né? O que seria a inferência? A inferência na estatística é a parte da manipulação, são os cálculos, né? É onde você vai chegar às suas conclusões. Porque você faz uma pesquisa estatística
sempre no intuito de ter respostas, né, para suas perguntas, para os seus questionamentos. Senão não tem sentido você pesquisar nada. Então, toda pesquisa, ela tem um intuito aí. Então, a gente vai ver essa parte também, né, da inferência, né, para poder chegar às conclusões aí. E, então, a gente vai trabalhar com essa parte nesse início, né, no primeiro bimestre, né, então, a gente vai trabalhar aí primeiro com a ideia da coleta, da organização de dados, né, para que depois a gente trabalhe o cálculo para medidas de posição, né, de posicionamento de elemento dentro de uma base de dados. Que medidas de posição são essas? Aquelas medidas bem simples, né? Média, moda, mediana, né? Divisão aí de estruturas de banco de dados, né? Os quartis, né? Para que trabalhando essas medidas de posição, para que a gente possa depois pular para as medidas de dispersão, né? Desvio padrão, né? Tolerância aí, que para a gente ter uma ideia geral do que acontece aí numa base de dados. Então, nós vamos ver esses cálculos de medidas, né? Quais são os critérios aí que a gente tem que utilizar aí para poder ter uma boa pesquisa, né, feita e ter uma boa base de resultados, para que depois, num final lá depois, lá para o segundo bimestre, a gente dê um pouco mais de ênfase aí para a questão de probabilidades, né? Então, a gente, lá no final, vai trabalhar um pouco a ideia de probabilidades, ok? Então, vamos lá, probabilidade de eventos, né? No segundo momento. Mas, nesse primeiro, a gente vai trabalhar com tratamento de dados, né? Lá depois, no final, já sabendo como a gente conseguiu esses dados, aí sim a gente trabalhar aí com uma manipulação um pouco diferente, a ideia dos testes de hipóteses, né? A probabilidade, né? Propriamente dita. Ok, pessoal? É assim que nós vamos, então, dividir aí os nossos trabalhos para essa disciplina de estatística, ok? É claro que tem algumas referências bibliográficas, existem outros, né, outras fontes aí que são bem interessantes para trabalhar, mas eu vou inicialmente trabalhar com esse material que eu mencionei. Como é que a gente vai, como é que nós vamos trabalhar ao longo das aulas? Pessoal, quem já teve aula comigo já sabe que eu gosto de utilizar lousa, né? Giz e lousa, na verdade, eu gosto de lousa. Esse negócio de ficar trabalhando somente com slide, eu acho bem legal, né? Bom, não é ruim não, é bom. Mas para você que estuda matemática, a demonstração é mais interessante, né? Os modelos, né? Como é que chega num resultado? Se eu simplesmente passar um slide para vocês com o cálculo feito e ler com vocês, eu não vejo muito sentido nisso, não. O legal da matemática é você desenvolver, né? Fazer na mão. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar ainda continua sendo aquela lousa. Para quem não teve aula comigo, deixa eu só aproveitar aqui e colocar na tela, né, para visualização. Vou colocar aqui. Seria isso aqui, ó. Né? Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Compartilhar. Vamos compartilhar aí. Pronto, pessoal. Coloquei para compartilhar. Eu acredito que vocês devam estar vendo aí na tela de vocês uma tela quadriculada aí, tem até escrito estatística, né? Tá aqui, estatística escrito aí. Então, essa tela é uma lousa, né? Então, a gente escreve nela. Então,
Pode escrever, né? Olha lá, probabilidade, né? Então, a letra não é bonita, né? Daqui a pouquinho, até pela posição do corpo aqui também não está muito agradável, mas a gente, na hora que for trabalhar, dá uma caprichada aí, para que vocês possam entender melhor, ok? Então, a interação vai ser com essa lousa virtual, ok? É por aqui que a gente vai colocar os exercícios, vamos resolver os exercícios. Então, essa é uma das ferramentas, né, que a gente trabalha. Deixa eu fechar aqui, pronto. Voltou para mim de novo, né? Só que essa matéria, pessoal, estatística, nesse início, nessa primeira aula, a gente vai ter que falar muito sobre teoria. Então, inclusive, eu prefiro cálculo nesse sentido, porque o cálculo você já começa calculando, né? Mas a estatística tem muita coisa para fazer, muito cálculo para fazer. Só que, para essa primeira aula, o interessante é definir alguns entes, né? Dar alguns significados aí, antes de começar a calcular, tá? Então, eu vou compartilhar aqui na tela para vocês o PDF que eu deixei lá postado em material de estudo. Vou mostrar aqui para vocês, aí a gente vai falar sobre os principais pontos aí iniciais. Na aula de hoje, eu não vou começar a fazer cálculo, né? Por enquanto, não. Isso aí nós vamos começar na semana que vem. Para a aula de hoje, eu acredito que a gente vai ficar nessa parte teórica aí, para poder falar da estatística. Beleza, pessoal? Entendido aí? Todo mundo conseguiu pegar aí as informações? Dúvidas? Tranquilo? Alguma coisa que queiram perguntar para começar? Então, a gente já vai começar aí a falar sobre a matéria. Tranquilo, né? Só uma dúvida, professor, só uma duvidazinha. Ontem o professor de gestão falou sobre uma prova que ia ter, opcional, para meio que testar o conhecimento do pessoal, e eu não entendi se ia rolar mesmo essa prova, ou se era uma especulação. Aí... Não. Você fala uma prova assim para fazer um diagnóstico de como está o aluno, é isso? Isso. Talvez essa prova que o professor falou para você, é de gestão, né? Ele talvez esteja pensando em aplicar isso até para uma questão da uma disciplina dele. Mas num contexto geral, não. No contexto geral, os trabalhos que nós vamos desenvolver, não está previsto prova nesse início, não. A ideia é que a gente faça agora as avaliações no final dos semestres, né? É claro que cada professor pode ter aí um critério para avaliar vocês, ou talvez aplicar uma prova para fazer um diagnóstico. O que se falou na reunião pedagógica sobre essa ideia de prova para fazer um teste, na verdade não é uma prova para fazer um teste. A coordenação está pensando em aplicar durante o semestre, agora no primeira parte, que é o primeiro bimestre, uma prova, mas uma prova assim, modelo ENAD. Lembram que na 2, acho que foi na 2 ou na 1 do semestre passado, na 1 do semestre passado, né, a primeira prova oficial do semestre passado, foi feita uma prova e se colocaram questões modelo ENAD. Lembra daquela prova um pouquinho mais chatinha, né? Que tinha um questionamento um pouco diferente? Então, esse semestre, a ideia é talvez que a coordenação proponha fazer um dia aí uma espécie de prova estilo ENAD, mas não valendo nota das disciplinas, né? E sim uma prova valendo talvez aí horas complementares, até para vocês já acostumarem com esse modelo. Mas isso daí vai ser discutido aí conforme o semestre for caminhando. Não precisa se preocupar não, que se houver vai ser tranquilo aí e não deve estar diretamente relacionado à média, por exemplo, da matéria estatística.
ok? Se vier, talvez com uma pontuação extra, mas não para compor nota, beleza? Beleza, obrigado. Tranquilo, né? Então tá. Porque às vezes aparecem algumas informações e não ficam bem claras, né? Mas é só ficar tranquilo que ao longo do semestre aí, a gente vai conversando sobre essas coisas. Bom, então vamos falar sobre conteúdo, né? Sobre estatística. Pessoal, eu vou colocar aqui na tela o material, né? Que eu deixei. Eu já deixei esse arquivo lá no Canvas. Eu coloquei agora. Se você tiver com um navegador aí, o Canvas aberto, você vai ver lá em material de estudo, esse material lá disponível. Eu vou compartilhar aqui na tela, porque na verdade, eu vou utilizar esse PDF para falar sobre... opa, deixa eu abrir a tela errada. Deixa eu só fechar aqui. Eu abri de novo a lousa, e não é a lousa que eu quero compartilhar. Para de apresentar, deixa eu só abrir de novo aqui. Pronto. Uma janela. Tá aqui, né? Apostila. Tá aqui, pronto. Abri aqui, né? Vocês vão ver essa tela aqui, ó. Bom, acredito que vocês estão compartilhando comigo a mesma tela, né? Então, vamos lá. Eu postei esse material aqui, pessoal, apostila de estatística.pdf. Está escrito estatística para gestão em marketing, mas é um material, pessoal, que ele serve para nosso curso de engenharia também. É uma apostila que eu já utilizei, eu já lecionei bastante essa matéria de estatística ao longo dos anos, né? E eu sempre uso esse material, por quê? Porque ele tem muitas atividades para serem feitas, e eu acho ele bem interessante. Apesar de que ele foi feito, ele não é meu, esse material. Não fui eu que criei, né, que confeccionei. Foi um professor colega meu, e nós compartilhamos esse material aí para as aulas, né? Para você ver até a data. Foi em 2010 que ele me passou esse material, tem até o nome do professor aqui. E deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui. E eu acho a linguagem dele bem simples, bem mastigada, assim, né? Então, por esse motivo eu uso ele até hoje, tá? Bom, tem aqui no começo aqui algumas orientações, deixa eu até diminuir o zoom aqui, para que a gente possa pular as páginas aí. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Então, tem aí algumas orientações, né, bonitinho, né, aqui. E aí começa realmente o assunto, né? A introdução à estatística. Então, pessoal, eu vou utilizar... Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, enquadrei, né? Se alguém... Eu acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Se eu tiver algum problema, vocês me avisem, né? Me avisem que a gente tenta ajustar. Mas vamos ver se está todo mundo acompanhando aí, tá? Bom, esse PDF, eu vou até virar para cá, porque aí eu vejo pela televisão que é maior, né? Tem uma telona aqui de 55 polegadas aí, fica mais fácil para eu ler, né? Então, vamos lá. Pronto, ajustei aqui. Pessoal, esse material, então, é sobre estatística. Esse primeiro capítulo desse material, essa primeira parte, né? Ele explica e dá nomes, né? Dá significados aí a alguns termos. Porque se você vai fazer cálculo estatístico, é interessante que você entenda aí os significados, porque quando eu falar algum termo, você não tem a dúvida do que está sendo dito, né? Daquilo que está tentando ser mostrado. Ok? Bom, primeira coisa, o que é a estatística, né? Tem uma definição aqui que ela é bem legalzinha, porque ela diz tudo, ó. Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Estatística é o conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, coletar,
organizar e descrever, né, e interpretar dados. Então, pessoal, estatísticas são técnicas que dentro de um planejamento, né, de alguma pesquisa que você queira fazer, você tenha como tratar a informação, porque o foco da estatística é a informação, são os dados. Por exemplo, se você é da engenharia química, você precisa de informações sobre determinado composto. Então, quando você vai fazer experimentos, você vai anotando, por exemplo, resultados. Então, você tem que criar aí tabelas, você tem que ser organizado, né, com essas informações, e tudo isso tem que ser bem planejado desde o início. Então, a estatística nada mais é do que técnica, justamente para coleta, né, início, quando você procura essas informações, a organização dessas informações coletadas, a descrição, né, da forma mais viável possível, então, descrever essas informações, a análise do que você tem organizado e descrito, né, e a interpretação dos dados, né, e desses experimentos. Então, para que você possa, a partir daí, tirar conclusões. Essa é a ideia da estatística. Estatística nada mais é do que técnicas de manipulação de informação, tá? Qual é o foco da estatística? Informação, ok? Tá aqui, então essa é uma definição bem interessante para a estatística. Tá? Aí é claro que, como todo material, tem aqui uma parte aqui que dá essa ratificação aí, né? E aí sim nós vamos pular aí para dois caminhos aí, né? Estatística descritiva e estatística indutiva, né? Vou colocar aqui em cima. Aqui, ó. Estatística descritiva e estatística indutiva. O que o que são, né, estatística descritiva e indutiva? Na verdade, estatística descritiva e indutiva são fases da sua pesquisa, tá? Então, quando você faz uma pesquisa, você tem duas etapas. A primeira é a descrição, né? É a preocupação que você tem com a descrição das informações, né? Então, você tem que ser pensado aí com como vai ser a coleta dessas informações, né? Como você vai, qual a melhor forma que você pode coletar essas informações, né? O tipo de coleta que tu vai fazer, né? A organização posterior dessas informações. Será que é legal você trabalhar com tabelas como tabelas de frequências? Então, a organização desses dados, a descrição, né? A melhor maneira de você descrever esses dados. Será que é legal você trabalhar com palavras, ou rotular isso daí com siglas? Então, tem a ideia justamente da descrição, né? Então, a estatística descritiva nada mais é do que a organização, é o tratamento dos dados, das informações que você obteve aí durante a estatística. Seria a primeira parte de uma pesquisa, tá? Para que, na sequência, você tenha a manipulação, né? A estatística indutiva nada mais é do que a manipulação dos dados. Para quê? Para se obter resultado. Então, já que você fez uma coleta de dados e você já tem lá, organizou bonitinho por tabela, está bem claro a sequência, né? Você já criou lá um índice relacionando seus dados, tá legal. Então, está na hora agora de você manipular esses dados. Para quê?
para que você tenha subsídio para tirar conclusões, né? Será, de repente, você faz assim uma pesquisa, você vai desenvolver um novo produto, por exemplo, né? Você tá lá produzindo algo novo lá. De repente, você precisa saber se aquilo é viável, né? Se vai ter, por exemplo, saída, né? Se vai ser o consumo dele vai ser satisfatório. Então, antes de você produzir, você faz uma pesquisa relacionada a esse produto e depois de colher os dados e organizar esses dados, ou seja, fazer a descrição desses dados, você parte para a fase final, que seria a ideia de você fazer a inferência, né? Você tirar aí valores esses que vão ser representativos e vão servir para você tirar as suas conclusões, né? Será se é viável? Será se não é viável? Em que aspecto eu posso mudar para que eu possa ter aí mais sucesso aí na produção, né? Ou na análise de um processo mesmo, né? Qual o melhor caminho? Então, a estatística indutiva é a parte da manipulação dos dados. É o cálculo propriamente dito, tá, pessoal? Você tem a estatística descritiva, que é a organização, e você tem a estatística indutiva, que é a parte do cálculo. São os cálculos que você faz. Depois que você tem a tabela, você quer fazer um cálculo? É a indutiva. Ok? Que você também é conhecida como inferência estatística, tá? Inferência. Tá aqui, ó, primeira fase, estatística descritiva, né? Procura-se descrever e resumir os dados, né? Foi o que eu acabei de falar. Aqui embaixo, estatística indutiva ou inferência, né? Estatística indutiva ou inferência. Depois que você já conhece algumas propriedades, né? A partir da descritiva, né, de uma amostra, eu vou falar sobre a amostra daqui a pouco, né? Você consegue manipular para você tirar as conclusões aí sobre os resultados da sua pesquisa, ok? Bom, vamos lá, deixa eu só admitir alguém que está entrando na sala, vamos continuar. Aqui, pessoal, tem um organograma aqui, né, ó, de como funciona uma pesquisa estatística, né? Então, a estatística descritiva, né? Consistências dos dados e interpretações iniciais. O que seria isso? Seria justamente a parte da organização, né? Qual a melhor forma de você organizar a sua informação? Essa estatística descritiva, ela vai ser aplicada ou na população toda, ou apenas uma amostra dessa população. E aí já dá para falar sobre essas duas coisas, né? Qual é a diferença entre a população e a amostra? Quando você faz uma pesquisa com a população, você, na verdade, vai coletar informações de todos os indivíduos da população. Você não vai deixar passar ninguém, né? Vamos pensar na sala de aula, né? Se você está numa sala de aula que tem 50 alunos e você vai fazer uma pesquisa lá, seja ela para qualquer propósito, e aí você vai ter que fazer perguntas, né, por exemplo, para esses alunos. Se você utilizar todos os 50 alunos da sala de aula, você está utilizando a população toda. Então, a pesquisa que utiliza a população, ela usa todo mundo, né? Não escapa ninguém, né? Se você vai fazer um ensaio aí na engenharia, por exemplo, de dureza de um concreto, você vai realizando um experimento. Realiza lá, sei lá, 30 experimentos. Se você utilizar os 30 valores que você teve como resultado aí na sua pesquisa estatística, você está utilizando a população inteira, né? Essa é a ideia da população. Só que você tem que pensar que nem sempre é viável, né?
Quando você tem uma gama muito grande de informações, né, fica caro, né? Acaba ficando muito caro, né? O gasto é muito grande para que você trabalhe essas informações, né? Que você realize tanta pesquisa também, né? Para você procurar, se você se decidir a ouvir toda a população, nem sempre é viável. Demanda tempo, demanda dinheiro, né? Não funciona legal. Por esse motivo, na estatística, o ideal é trabalhar com amostras, né? Amostra. O que seria amostra? Seria um pedaço da população, é um subconjunto da população, né? Como no exemplo da sala de aula, ao invés de ouvir os 50 alunos, eu escolho lá 10. É uma amostra, né? É uma amostra da população. Alguns podem pensar assim, mas é representativo? Existem artifícios aí para que você escolha a amostra representativa, né? Nós vamos ver aí as técnicas, né, de amostragem, e vocês vão perceber que, dependendo do tipo de pesquisa que você vai realizar, você faz a opção por uma técnica de amostragem. Você escolhe um pedaço da população que é mais interessante para você ter um resultado melhor, ok? Mas a amostra é uma parte da população. Então, a estatística descritiva faz essa organização dessas informações, tanto vindo de uma população toda, quanto de uma parte, de uma amostra, né? Um pedaço da população. Para quê? Para que lá na frente você faça a manipulação desses dados, né? Percebo. E aqui também você já percebe que no caso da amostra é muito mais simples de se trabalhar. Você faz uma pesquisa aí, você está desenvolvendo um produto, de repente você tem uma gama muito grande de informação para você conseguir organizar. Dá muito mais trabalho. Então, nesse caso, fica mais interessante trabalhar com amostra, né? A inferência estatística, ela trabalha aí a estimação de quantidades desconhecidas, extrapolação dos resultados. O que seria extrapolação dos resultados, né? A partir do momento que você tem um resultado, você aplica algumas técnicas matemáticas para que você faça algumas checagens nesse resultado, né? Ou você pode, inclusive, a partir desses resultados que serviriam para alguma finalidade, você utilizar ele para outra, né? Então, seria mais interessante, tá? Trabalhar com amostra é algo preciso. Então, Jonathan, a estatística, apesar de ser uma matéria ligada a exatas, né, a matemática, a estatística não é uma matéria exata. Não é, tá? O que é uma matéria exata? É o cálculo. O cálculo não tem meio termo. Não existe meias verdades, né? Ou é ou não é. Né? No cálculo, o resultado, se você fizer um cálculo de forma correta, o resultado é aquele e acabou. É preciso, né? É a ideia da precisão. Na estatística não existe precisão, tá? O que existe na estatística? Na estatística, existe um intervalo de confiança, né? Você pode até perceber. O mais comum por exemplo, na eleição, né? Tem eleição aí. Os canais de televisão ficam divulgando pesquisa eleitoral. Mas eles mesmos, no final, eles falam, com a margem de erro de 4 pontos para cima ou 4 pontos para baixo. Então, toda pesquisa estatística, se ela vem de uma amostra, ela tem uma possibilidade de erro. Ela existe, portanto, um intervalo de confiança. Não é 100%, né? Mas, na estatística, você tem como diminuir esse erro, tá? Existem técnicas
para que você consiga aí fazer uma boa coleta de dados, né? Vamos ter uma amostragem mais interessante, por isso que é muito importante essa parte da estatística descritiva, porque quando você pensa no planejamento, né? Você planeja uma pesquisa, é muito importante definir aí quais são os critérios, né, para a coleta de dados. Por exemplo, para você obter a sua amostra, porque dependendo da maneira que você obtém essa amostra, ela é menos confiável, né? E depois, ao longo da inferência, né, na hora que você manipula esses dados, existem aí sim algumas técnicas aí que ajudam a aumentar aí a precisão no resultado. Precisão não, né? Algo mais próximo do preciso possível, ou seja, diminuir a margem de erro, mas a estatística não é 100% garantida, ok? Tem uma margem de erro aí, às vezes bem pequena, dependendo do tratamento, bem pequena, ok? Bom, então essa é a ideia da divisão da estatística, das fases da estatística, duas fases, uma primeira etapa descritiva, uma segunda etapa indutiva, né? Que é a inferência estatística. Bom, vamos continuar. Pessoal, eu não gosto também muito dessas aulas que a gente fica passando texto, teórica. Eu não sou muito um bom contador de histórias, né? Eu sou mais para o cálculo mesmo, na matemática. Mas essa aula de hoje a gente vai precisar aí passar por isso, tá? Então, eu vou passando esse material aqui. Dúvidas, se caso alguma coisa não ficar clara, vocês têm um chat aí, é só ir me perguntando ao longo da aula que eu vou parando, eu volto, tá? E aí a gente consegue se entender, beleza? Pessoal, item 3, parâmetros versus estatísticas, né? O que seria isso? Pessoal, a estatística, ela se vale, né? Ela utiliza amostra. Então, quando você faz uma pesquisa estatística, ela sempre vai ser em cima de uma amostragem, não da população toda. Quando você faz uma pesquisa utilizando toda a população, na verdade, o que você tem são parâmetros, tá? Aqui, ó, a definição aqui fica até mais clara. Parâmetros são medidas populacionais, quando se investiga a população em sua totalidade. Nesse caso, é impossível fazer inferências, pois toda a população foi investigada. Um exemplo claro disso é o censo, né? O censo que era feito aí num período aí de tempos em tempos, né? O que é o censo? O censo, o pesquisador ia na porta da casa de toda a população do país. Então, se fazia uma pesquisa sobre a parte socioeconômica, né? Sobre a parte, as informações das famílias, e para fazer essa pesquisa, o governo fazia um censo. Ele saía e batia de porta em porta, mas ia na casa de todo mundo. Então, não era amostragem. Você tem mais de 200 milhões de brasileiros, de pessoas no Brasil, então se entrevistava todas essas pessoas. É assim que é feito um censo. E quando se faz o censo, você, na verdade, tem as informações todas. Então, não há necessidade aí de você fazer manipulações. Por quê? Porque a informação ela é precisa, né? Tá lá. Então, o que se fala sobre esses resultados, né? Esse diagnóstico, quando você tem uma pesquisa com toda a população, que você obtém aí parâmetros, né?
Olha, parâmetros são medidas populacionais quando se investiga toda a população, né? Então, você sabe lá, por exemplo, quantos idosos você tem no país, ao pé da letra, você sabe quantas crianças, você sabe o grau de escolaridade de todas as pessoas, sem a necessidade de você ficar tentando usar algum método matemático para chegar a alguma conclusão. É só olhar para os números, né? Então, parâmetros são aí são as medidas que você tem de conclusão em cima de uma população, tá? Essa é a ideia do parâmetro. Enquanto a estatística, as medidas da estatística, elas, na verdade, surgem quando você faz uma pesquisa em cima de uma amostra. Então, o que são as medidas estatísticas? As medidas estatísticas, elas são resultantes de uma amostra, né? Então, está aqui, ó. Estatísticas ou estimadores são medidas obtidas da amostra. Torna-se possível, nesse caso, utilizarmos inferências para que possamos fazer conclusões sobre a população, tá? Então, as medidas estatísticas, elas são obtidas em cima da amostra, ok? E aí, a partir desses resultados, você consegue rotular a população inteira, né? Você faz uma pesquisa aí, por exemplo, que nem na eleição, né? Tem lá, campanha presidencial. Como é que se chega lá no resultado final? Não se pergunta a todos os brasileiros em quem eles vão votar para presidente. Simplesmente se define uma amostra, né? Algumas milhares de pessoas, e aí, baseado na resposta dessa amostra, que se chega às conclusões, ou seja, são as medidas estatísticas, né? Através de medidas estatísticas. Enquanto que se você pegasse e perguntasse para todos os brasileiros em quem eles iriam votar, por exemplo, para presidente, você teria, na verdade, não uma medida estatística, e sim um parâmetro. O parâmetro é que tantas pessoas votam em fulano de tal. Então, é certeza no resultado. Ok? Então, as medidas estatísticas, elas vão sair da amostra. Ok? Essa é a ideia. Medidas estatísticas. Que medidas estatísticas você pode ter? É o resultado, né? Sei lá, é a conclusão final da sua pesquisa. Ok? Bom, quarto item aqui, vocês percebem que vai numa crescente, né? Então, o quarto item, ele fala de planejamento de experimento. Então, quando você resolve fazer uma pesquisa estatística, é por algum motivo, né? Você trabalha num laboratório farmacêutico e você quer saber, por exemplo, se um remédio que está sendo desenvolvido, se ele adianta, se ele cura a determinada doença, né? Então, você tem que fazer uma pesquisa estatística para conseguir colher informações e tirar algumas conclusões. Só que isso tudo não acontece assim, eu cheguei um dia, eu falei assim, vou fazer a pesquisa estatística, e começa. Não, tem que ter um planejamento. Quanto melhor esse planejamento, né, mais bem elaborado, mais confiável é o resultado, né? Então, o resultado de uma pesquisa estatística está atrelado aí ao bom planejamento. E para executar esse planejamento, a gente tem a ideia aí de 4 passos, né? Aqui, ó, 4 passos, né? Primeiro, identificar com precisão a questão a ser respondida e definir com clareza a população de interesse, né? Sei lá, se você vai, por exemplo, fabricar sabão em pó, né? Você vai ter que realizar uma pesquisa estatística para, por exemplo, saber a eficiência ou
se for comercial, se as donas, se as pessoas vão utilizar o sabão em pó que você vai fabricar. Tá, legal. Então, o primeiro passo é identificar a questão a ser respondida. Qual é a questão? A questão, o pessoal vai comprar meu sabão em pó? Tá, então essa é a questão. E aí sim, definir com clareza a população de interesse. Olha, qual é a população de interesse? Você vai perguntar para uma criança de 12 anos o que ela acha desse sabão em pó que você está desenvolvendo, que você vai pôr no mercado. Você vai perguntar isso para um pedreiro, por exemplo, né? Um pedreiro, o cara está na obra lá, você vai lá parar o serviço dele e perguntar o que ele acha do sabão em pó? Não, você tem que definir a população. Quem é a população? Qual é a população? A dona de casa. Ela que apesar que o mundo está mudando o seu perfil, né? Hoje em dia, mas é a dona de casa que vai se interessar aí pelo seu produto. É ela que vai definir se vai comprar ou não vai comprar. Então, o primeiro passo é definir essas duas coisas, né? Qual é a pergunta e para quem você vai fazer essa pergunta? É a primeira coisa que você define num planejamento aí para fazer uma pesquisa, né? Estou falando pesquisa, mas também vale para experimento. Né? Vocês têm aula de laboratório, né? Todas as engenharias. Então, a estatística tem tudo a ver, né? Você vai ficar lá, por exemplo, você vai para o laboratório de física, aí você vai, por exemplo, vai fazer lá um experimento para verificar, por exemplo, o lançamento vertical, né? O lançamento oblíquo, né? Tá, beleza. Então, você tem que definir aí nessa pesquisa que você vai fazer lá da estatística, quantos, né? O que você quer saber sobre o experimento e também definir com clareza para quem é que você vai perguntar isso daí, né? Então, no caso, você está trabalhando ali com uma sala de aula para quem está realizando o experimento. Não adianta você perguntar para outra turma que faz um experimento diferente o que elas acham, o que elas têm de resposta sobre esse experimento. Então, você tem que identificar a população, que é foco, né? Que é o foco do experimento. Tá? Segundo, estabelecer um plano para a coleta de dados. Isso aqui é importante, né? Um plano para a coleta de dados. Como é que você vai fazer a coleta dessas informações? Qual é o plano? Né? Como é que você vai anotar, por exemplo, essas informações? Como é que você vai armazenar essas informações, né? Esse plano deve descrever detalhadamente a realização de um estudo observacional ou experimento, né? Então, é a maneira que você vai justamente, no caso, gravar, né, as informações. Como é que você vai organizar isso daí? Como é que você vai anotar? Porque quando você já tem isso bem claro, de como vai ser essa coleta, né, como é que você vai armazenar essas informações, isso aqui vai facilitar, inclusive, a organização futura, né? A hora de você manipular os dados, eles precisam estar organizados. Tá, se você conseguiu descrever bem essa informação lá no início, vai ficar mais fácil, né? Esse plano deve descrever detalhadamente a realização de um estudo observacional ou de experimento. Ou seja, você está observando algo acontecendo ou você está executando, né, esse experimento, né? E deve ser elaborado cuidadosamente, de modo que os dados coletados representem efetivamente a população em questão, né? Se você vai tirar uma amostra, você tem que tomar cuidado para que as informações que você vai obter dessa amostra, elas representem bem o perfil da população inteira. Né? 3. Coletar os dados, né?
depois do planejamento aí para a coleta de dados, vem a parte efetiva, que é a coleta dos dados, né? A coletagem. Devemos ser extremamente cautelosos para minimizar os erros que podem resultar de uma coleta tendenciosa de dados, né? É a ideia de você interferir aí, ou não, no experimento, né? Será se você não está puxando a sardinha para o seu lado, né? Então, às vezes, você tem uma população, você precisa obter uma resposta para a sua pergunta, e aí você vai fazer a pesquisa no local onde é tendencioso o resultado. É igual você ir lá você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, assim, para saber qual é o time de futebol preferido aqui em São Paulo, né? O pessoal torce mais para quem? Aí você vai fazer a coleta de dados de uma parte da população. Só que você vai perguntar isso lá na porta do estádio do Corinthians, lá em Itaquera. Aí você chega lá na porta do estádio e vai perguntar para que time você torce. Então você tem que tomar. É uma coisa um exemplo bem ridículo, mas diz bem o que nós estamos falando. Você tem que tomar cuidado para que não fique tendencioso, né? Você vai perguntar lá para quem é que ele torce? Ué, se o jogo lá é do Corinthians, o estádio é o entorno, é claro que a resposta vai ser tendenciosa. E assim se fosse aqui no Morumbi, né? Jogo do São Paulo, você vai perguntar para quem é que eles torcem, né? Torcem para o time que mais próximo. Então, você tem que tomar um cuidado na coleta de dados, justamente para que você consiga uma parcela aí proporcional, né, do que possa aparecer aí como resultado. É a ideia da proporcionalidade, né? 4, analisar os dados e tirar conclusões, né? Identificar também possíveis fontes de erro. Então, depois que você coletou as informações, que você tem esses dados, vem a parte de analisar e tirar conclusões, né? E, de novo, a estatística não é uma ciência exata, então existem erros, né, possíveis aí. E aí você tem que tomar esse cuidado também para a identificação de erros. Ok? Tranquilo? Estudo observacional. Ó, verificamos e medimos características específicas, mas não tentamos manipular ou modificar os elementos a serem estudados. Exemplo, plebiscito sobre porte de arma de fogo. A ideia de quem vai fazer a entrevista, né, quem vai fazer a pesquisa, é justamente não influenciar a resposta. Então, um plebiscito, por exemplo, o cuidado na pesquisa é não ser um agente que vai influenciar o resultado, né? Tem que ser uma coisa bem imparcial. O estudo experimental. Aplicamos determinado tratamento e passamos, então, a observar seus efeitos sobre os elementos a serem pesquisados, né? Exemplo, tratamento médico a um determinado grupo de pacientes, a fim de determinar a sua eficiência na cura. Um exemplo claro é o da pandemia aí, do coronavírus, né? Saiu muito rápido até a vacina, né? Então, o estudo para poder desenvolver aí a vacina, foi feito um estudo estatístico, né? E é um estudo experimental, né? Ou seja, se pegou aí uma gama de voluntários na fase inicial, né? E se preparou, né? Houve uma preparação para esses voluntários, para que eles tomassem aí os anticorpos, né? Tem uma parte que não tomou nada, tomou um placebo, na verdade, que não tinha nenhum medicamento no meio. Então, houve aí sim um tratamento inicial na amostragem, para que depois se pudesse ter os dados, né? Então, a ideia do estudo experimental, né? O desenvolvimento da vacina foi um estudo experimental, enquanto que o observacional, simplesmente você vai lá e observa, né? Você não prepara nada. Você vai tirar
as informações simplesmente sem interferir. Aqui não, aqui você tem que interferir antes nos elementos da sua amostra. Ok? Bom, aí chegamos de novo aqui à população e amostra, mas eu já falei, né, sobre população e amostra. Só para falar aí de notação, né, porque nós vamos fazer cálculos. Próxima aula a gente já começa a fazer cálculo. E população, vocês vão perceber que nós vamos usar essa variável aqui para ela, N maiúsculo, né? População, conjunto de todos os elementos relativos a um determinado fenômeno, que possui pelo menos uma característica em comum. A população é o conjunto universo, né? Então, essa é a ideia. População, nós vamos usar o N maiúsculo aí, para identificar como notação, tá? É o conjunto total de elementos do objetivo da pesquisa, tá? Então, essa é a ideia da população. A amostra, né, já explicamos que é um subconjunto da população, e a gente vai identificar, principalmente nesse material que eu coloquei aí, que é essa apostila, vocês vão enxergar a amostra como N de navio minúsculo, tá? Então, é assim que nós vamos identificar aí os valores da amostra, né? A amostra deve ser selecionada seguindo certas regras, né? E deve ser representativa. Também não adianta você ter lá uma população, digamos, de 100 mil indivíduos e você escolhe 5 para poder fazer a sua pesquisa. Não tem representatividade, né? Então, existe aí a ideia da representatividade. Aí vocês podem perguntar assim, mas quanto é, então, necessário para se ter uma boa pesquisa estatística? Existem aí algumas fórmulas matemáticas que ajudam a decidir aí qual é a melhor quantidade para fazer uma amostra boa, né? Bem representativa, né? Alguns modelos aí, depois a gente pode discutir isso também, ok? Nós vamos identificar, então, as variáveis das amostras como N minúsculo, por notação, ok? Item 6, fala aí sobre pesquisa estatística, né? Pesquisa estatística é qualquer informação retirada de uma população ou amostra, podendo ser através de censo ou amostragem, né? Então, a pesquisa estatística, ela é realizada por intermédio de censo ou amostragem. O censo é aquilo que eu falei anteriormente. O censo é quando você utiliza todos os elementos da população, tá? Então, essa é a ideia do censo. Está aqui, recenseamento censo. É a contagem oficial e periódica dos indivíduos de um país, ou parte de um país. Ele abrange, no entanto, um leque mais vasto de situações. Assim, pode-se definir o recenseamento do seguinte modo: estudo científico de um universo de pessoas, instituições ou objetos físicos, com o propósito de adquirir conhecimentos, observando todos esses elementos e fazer juízos quantitativos acerca de características importantes desse universo. Então, o censo se utiliza de toda a população, tá? Enquanto a amostragem, não, né? É o processo que procura extrair da população elementos que, através de cálculos probabilísticos ou não, consigam prover dados, inferências da população. Esse processo deve seguir um método criterioso e adequado. Então, pessoal, a técnica por amostragem, né, para uma pesquisa estatística, é quando você retira uma parte da população para a sua pesquisa. Quantos tipos de técnicas nós temos? Quais tipos de amostragem a gente pode ter? Nós podemos ter os tipos de amostragem, elas se dividem em 2 grandes grupos, né? O não probabilístico e o probabilístico, tá? Eu já adianto a vocês que, para nós,
o que faz sentido é o probabilístico, né? Essa parte aqui. A parte de cima não probabilística, para o estudo na engenharia, não faz muito sentido, não, tá? Tipos de amostragem, né? São as técnicas que se utiliza aí para recolher aí, para escolher, né, da onde é que você vai tirar os dados. Então, a não probabilística, acidental ou convencional, né, ou por conveniência, né, convencional, intencional, cotas ou proporcional, desproporcional. A não probabilística não faz muito sentido para nós. Por isso eu vou focar aqui na probabilística. Quais são as técnicas de amostragem, os tipos de amostragem? Probabilística é dividida em 3 possibilidades: aleatória simples, aleatória estratificada e conglomerado. Então, o foco do nosso estudo aqui nessa matéria é a parte probabilística. Não probabilística, eu não vou nem perder tempo com ela. Então, é probabilística. Pessoal, então, quais são os tipos possíveis de técnicas para coleta de dados por amostragem? Probabilística. A primeira é a aleatória simples. O que seria aleatória simples? É assim, se você tem, por exemplo, um conjunto com 100 elementos e você quer fazer uma pesquisa por amostragem desses 100 elementos, digamos que você resolva utilizar 10, né? Eu não vou usar os 100 elementos, eu vou usar apenas 10. Em cima desses 10, eu vou tirar as informações que eu preciso. A primeira técnica é a aleatória simples. É bem simples, é sorteio. Você vai lá e sorteia, ao acaso, né? Você vai lá, você tira 10. Você não faz um sorteio, sei lá, você numera os 100 elementos, vai lá, coloca os números num saquinho e pega 10. E tira 10. Essa é a ideia do aleatório simples, né? É por sorteio, tá? Sem levar em consideração nenhuma característica da população, ou, né? Você nem vai considerar a população, você vai lá e sorteia 10. Essa é a aleatória simples, tá? É por sorteio. Tira-se lá ao acaso, ok? A segunda é a aleatória estratificada. Como funciona a aleatória estratificada? A aleatória estratificada, ela também é por sorteio, tá? Só que ela leva em consideração os grupos os grupos, né, com aquelas características bem peculiares. Por exemplo, digamos que você tenha uma pesquisa para fazer numa sala onde tem 100 pessoas, 100 indivíduos. E você não vai fazer a pesquisa com os 100. Você vai fazer a pesquisa com 10 indivíduos apenas. Desses 10 é que você vai fazer as perguntas que você precisa fazer para ter as suas informações. Tá. Você vai fazer de forma aleatória. Então, você vai fazer por sorteio. Só que interessa para você preservar uma característica em comum dentro dessa população. Por exemplo, o sexo. Homem ou mulher. Te interessa muito saber a opinião dessa população, mas você quer saber o seguinte: eu quero preservar, na minha amostra, eu quero que seja proporcional à quantidade de homens e mulheres. Digamos que dentro dessa população, eu tenha de 100 pessoas, eu tenha 70 mulheres e 30 homens. Então, eu não quero correr o risco de sortear 10 e, por exemplo, saírem 10 homens. Olha, qual é a representatividade que esses homens têm nessa população? Sendo que a população é composta aí por 70 mulheres, né? A grande maioria é mulher. Então, eu quero que seja guardada essa proporção com referência ao sexo. Então,
Se eu tenho 100 pessoas e 70 são mulheres, 70% da população é mulher. Então, na minha amostra, eu vou pegar 70% da amostra de mulheres. Então, das 10 pessoas que eu vou sortear, 7 serão mulheres. Né? E se 30 são homens, quer dizer que eu tenho 30% de homens. Então, já que eu vou utilizar 10 para a minha pesquisa, né, para a minha amostra, eu sortearei apenas 3 homens. Então, essa é a ideia da estratificada, pessoal. É quando você tem uma população, mas você quer preservar proporcionalmente a quantidade de indivíduos com uma determinada característica. Pegaram, pessoal? Bem tranquilo também, tá? Então, nesse caso aqui, a gente trabalha com a ideia de proporção. Aleatória simples, não. Simplesmente vai lá, escolhe, não interessa. Aqui, interessa preservar aí alguma característica. Eu falei homens e mulheres, mas isso, a pesquisa não quer dizer que vá ser feita só com pessoas. Às vezes a pesquisa é numa linha de produção de uma fábrica, por exemplo, né? Você tem lá uma linha de produção, você fabrica televisor, fabrica aparelho de som e fabrica celular. Tá? Você fabrica 3 produtos e você quer tirar informações referente a esses produtos, mas digamos que você fabrica desses produtos aí, 40% é de celular, 20% de aparelho de som e, sei lá, e os outros 40% finais também sejam de televisores. Então, na hora de você retirar os aparelhos para pesquisa, né, sua linha de produção é muito grande, você não vai ficar olhando todos os aparelhos que saem da linha de produção, você vai escolher aí uma amostra. Então, você retira a amostra proporcionalmente pelo tipo de produto, né? Então, você está preservando aí uma característica da população. Essa é a ideia da técnica de amostragem aleatória estratificada, ok? A terceira, pessoal, é a conglomerada, né? Está aqui embaixo, a conglomerada. O que é a conglomerada? Quando você vai tirar uma amostra de uma população, e aí você se aproveita de uma organização prévia, né? Digamos assim, você vai fazer uma pesquisa numa determinada, linha de produção, digamos, controle de qualidade. Fabrica-se automóveis na linha de produção. E os carros que vão saindo da linha de produção, eles saem lá no final da esteira, lá, por exemplo, numerados. Então, tem o carro que saiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Existe uma fila, né? Uma fila. Então, está produzindo, está saindo lá no final, e tem uma fila na linha de produção. Digamos que tenha lá uma fila com 200 carros produzidos. E você quer fazer o controle de qualidade desse carro, né? Desse produto. E você vai escolher desses 200 aí, por exemplo, 20. Então, você vai pegar 20 automóveis para você fazer a inspeção. E aí você quer fazer uma coleta de amostragem, né? Você quer retirar aí a amostra. Então, ao invés de você sortear dentre os 100 automóveis aí, os 200 automóveis, 20, né? Você se aproveita da numeração da linha de produção. Então, você faz assim, já que tem 200, você vai tirar 20, então a cada 10 carros que vão saindo lá no final, você tira um, né? Você tira um, você sorteia um. Então, do primeiro ao 10º eu vou tirar um. Tá, então você define lá qual que você vai tirar. E aí você vai criando aí, a cada grupo de 10 automóveis, tirar um automóvel para fazer o controle de qualidade. Então, o conglomerado, ele se aproveita aí de uma organização
da população, né? Para que você tire periodicamente um indivíduo para a sua amostra. Isso é feito muito em ruas, né? Quando você vai fazer pesquisa na rua, digamos que você tem que fazer pesquisa numa rua, num bairro residencial, em uma rua, e aí as casas todas são numeradas, né? Então tem número na porta das casas. E você vai ter que bater nas casas para poder fazer suas perguntas. Você tem lá 400 casas na rua numeradas, do número 1 ao número 400. Aí você vai tirar, por exemplo, 10 casas para você fazer a sua pergunta, vai passar apenas em 10. Então você aproveita do número. Então, por exemplo, se você tem 400, então da casa número 1 à casa 40, você tira uma, você bate na porta de uma. Da casa número 41 até a 80, você vai lá e bate numa segunda casa. Então, a amostragem conglomerada é aquela que vai se utilizar aí de uma organização prévia da população, de um rótulo, né? E aí ela cria uma frequência aí para retirar sua amostra, ok? Essas são as técnicas probabilísticas. Por que probabilísticas? Porque a chance de você escolher um elemento para a sua amostra, ela é igual para todos os elementos da população. Então, quando você tem 100 números, né, 100 elementos, e você faz um sorteio para aleatória simples, qualquer um dos 100 tem a mesma chance de ser escolhido, né? Então, ela é dita probabilística por isso. A chance de cada um é igual ao outro, né? Não existe tendência, que é o caso aqui da não probabilística. Na aleatória estratificada, a mesma coisa. A única diferença é que na estratificada você divide aí por grupos de interesse, né? E dentro desses grupos você sorteia. Então, a chance daquele indivíduo dentro do grupo, né, que preserva as características que você quer de ser sorteado, é a mesma, né? Então, é tranquilo. E a conglomerada também, né? A partir do momento que você define a partir de quantas casas você vai bater, você, na verdade, está dando chance de igual situação para todas, né, delas serem escolhidas. Ok? A não probabilística, então, eu não vou passar por ela, mas, na verdade, ela está aqui nesse material, mas a gente não trabalha com ela. Os modelos são os probabilísticos, né? Aqui, ó. Para que se possam realizar inferências sobre a população, é necessário que se trabalhe com amostragem probabilística, tá? Então, para funcionar minha pesquisa direitinho, tem que ser probabilística. Ela garante a segurança, né? Para a investigação de alguma hipótese. Então, está aqui, tem a descrição aqui, um exemplo da aleatória simples, né? Conhecida como aleatória simples ou casual simples. A sistemática, né? Que é o caso da conglomerada aí, ó, aqui, né? Sistemática, né? Que é o caso da aleatória simples, tem alguns exemplos aí. Ó, a estratificada, né? Tá aqui bonitinha. Tem um exemplo aqui. Ó, esse exemplo da população. A população total é 90. Eu quero 10%, mas eu quero preservar aí a proporção de homens para mulheres. Tem mais homens do que mulheres, então, consequência que proporcionalmente terá também mais homens do que mulheres. Ok? A conglomerada tem um exemplo aqui também, mas essa não tem um exemplo, mas essa é a ideia. Ela se utiliza aí de uma classificação prévia dos indivíduos da população, né? Aí você cria um período para retirar os indivíduos aí. Agora, pessoal, a definição de dado e variável, né? Dados estatísticos, variáveis. Dados estatísticos é qualquer característica que possa ser observada ou medida de alguma maneira, né? Então, o dado é a pergunta, né? Cor dos olhos, altura,
peso, se for sobre um material, densidade, né? Sei lá, temperatura. Então, o que é um dado estatístico? Na verdade, essa pergunta. Né? Esse rótulo da informação que você está colhendo. Né? Esse é um dado estatístico. Quando eu falo assim, o dado estatístico é a idade. Idade é um dado estatístico, né? Está lá. Né? É uma característica. Tá? Variável. Variável que deseja se observar para tirar algum tipo de conclusão, né? A variável, pessoal, é aquela informação que está armazenada. Essa é a variável, né? A variável é a resposta, né? É aquela informação. Né? Geralmente, as variáveis estudadas são selecionadas por processo de amostragem, né? E os símbolos utilizados, X, Y, Z, você pode rotular aí essas variáveis, né? Variável é a resposta, ela varia, né? Essa é a ideia. Para podermos decidir como organizar os dados, é preciso saber que tipo de variável estamos trabalhando. Isso é importantíssimo, porque para nós aqui no curso de engenharia, é importante a gente saber que nós vamos trabalhar com um tipo de variável quantitativa. Isso é muito importante, logo de cara. Por quê? Porque a variável estatística, a informação, né, de variável estatística, ela diz respeito a número. Então, se o resultado são números, a gente tem como manipular, né? Número. Enquanto a segunda possibilidade é a variável qualitativa. A qualitativa, pessoal, ela é nome. São palavras, né? São características em forma de nomes. E a gente não consegue inferência em variável qualitativa. Como é que você faz para calcular alguma coisa relativo a uma informação que é um nome, né? Por exemplo, cor de preferência, azul. Legal, azul. Não tem como você interferir, né? Tentar tirar algumas conclusões através de matemática, né? Manipulação matemática. Então, as variáveis elas se dividem em dois grupos, né? As quantitativas e as qualitativas. Quantitativas é quando esses dados vêm em forma de números, qualitativa é enquanto ele vem em forma de palavras, né? Nomes. Existe uma subclassificação para as quantitativas e qualitativas. As quantitativas, pessoal, são essas informações que são números, né? E elas podem ser discretas ou contínuas. O que vem a ser discreta ou contínua? A variável quantitativa discreta é quando o resultado, né, o dado, essa variável aí, é um resultado que é um número inteiro, que possibilita uma contagem inteira. Então, quando você tem uma variável que é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 10, a gente chama de variável quantitativa discreta. Tá? Agora, quando você tem um número como resultado, e esse número não é um número inteiro, ele é um número que vem aí acompanhado de casas decimais, a gente classifica como variável quantitativa contínua, tá? Então, tá aqui, ó. Tem aqui embaixo, aqui, ó. As quantitativas podem ser discretas ou contínuas, né? Ó, discretas, assume valores pontuais, por exemplo, a idade, né? Percebam que você vai reconhecer a quantitativa discreta por valores de números inteiros. Você bate o martelo. Já as variáveis quantitativas contínuas,
elas assumem valores dentro de um intervalo. Então, se ela assume o valor dentro de um intervalo numérico, ela pode abrir como possibilidade de resposta infinitos resultados, né? Porque quando você utiliza as casas decimais, você está aumentando o seu leque de possibilidade para resultado. Então, o controle, uma pesquisa estatística para variáveis contínuas é muito mais difícil. Né? A discreta não, você está trabalhando com valores inteiros, o controle é mais fácil. Se você pensa em fazer uma pesquisa e vai assumir você quer controlar melhor as possibilidades de resposta, de resultado, para facilitar a manipulação, é melhor trabalhar com a discreta. Porque se você trabalha com a contínua, você pode ter uma gama de informações difíceis para que você consiga relacionar, que você consiga manipular. Porque pode surgir aí dentro de um intervalo numérico infinitas possibilidades, né? Então, essa é a diferença aí entre discreta e contínua. Nós vamos aqui, nessa matéria, trabalhar apenas com a estatística envolvendo variáveis quantitativas, tanto discretas quanto contínuas, tá? As qualitativas não, porque as qualitativas não tem muita graça, né? Não dá para fazer muita coisa com elas. A qualitativa é a qualidade, né? Para medir qualidade sem usar números é meio complicado. Não é fácil, não. Tá? Aqui, ó. Mas já que nós falamos das qualitativas, elas também podem ser classificadas em ordinais e nominais, né? Ou nominais. O que é uma variável qualitativa? Ela tem como resposta, né, resultado, um nome, né? Um nome, uma palavra, né? Um atributo que a gente fala. Esse atributo pode ser ordinal ou nominal. O que seria nominal e ordinal? Eu vou explicar o ordinal. Ordinal é quando você consegue classificar as respostas, né? As respostas. Por exemplo, se você falar assim, qual o seu grau de instrução? Né? Você pode ter, quais são as possibilidades de resposta? Primário, ginásio, eu estudei até o colégio, então eu tenho colegial, ou nível superior. Percebam, as respostas que surgem para essa pergunta, qual o seu grau de instrução, elas não são quantitativas, ela é qualitativa, porque vem um atributo, um nome. Dá para organizar de uma ordem crescente ou decrescente esses valores? Dá, por isso a gente chama de ordinal. Né? Existe um cronograma, né? Então elas são variáveis qualitativas ordinais. Já aquelas perguntas onde você tem um resultado que é um nome, um atributo, mas não tem sentido a classificação, é apenas nominal, né? Por exemplo, cor dos olhos, azul, castanho, preto, verde, é um atributo, mas não tem sentido nenhum fazer classificação aí, não tem um que vem antes do outro. Então, nesse caso, ela é apenas uma variável qualitativa nominal, tá? Então, tá aqui, ó. Os nominais, as ordinais, tem aqui alguns exemplos. Né? É importante ressaltar que não existem regras fixas para se dizer que uma variável é discreta ou contínua, né? Mas tem essa percepção. Muitas vezes podemos dar um tratamento contínuo à variável idade, quanto um tratamento discreto. Né? Percebam que é assim mesmo, você pode ser mais preciso ou não. Então, depende, mas a grosso modo é essa a ideia, o contínuo e o discreto, ok? Então tem aqui alguns exemplos, né? Passando aqui mais alguns exemplos. Tem aqui, ó, tem um questionário aqui com algumas questões, ó, preencher, tem aqui algumas importantes, existe uma análise do questionário aqui, alguns pontos importantes. Pessoal, esse tipo de
de material aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Isso aqui é intuitivo, intuitivo mesmo. Então, dê uma olhadinha aqui nesse formulário, leiam essas relações que ele coloca aqui, né? Vai ter lá aqui alguns desdobramentos, tá? Tem uma organização em cima do formulário já feita. Dei uma lida nesse material aqui, ó. Aí ele fala aqui de algumas classificações, e lá na sequência, né, ó, tem um resumão aqui, ele fala sobre arredondamento numérico, que eu vou falar na próxima aula, e tem já alguns exercícios sobre essa parte que é mais teórica. Então, pessoal, essa primeira etapa é só para discutir nomes, né? A questão mais de teoria. Ó. Até diminuir aqui. Tem alguns exercícios que falam sobre essas questões teóricas, né? Legalzinho de fazer. Mas o legal desse material é a partir daqui, ó. Tem aqui um gabarito para você dar uma olhadinha aí no que você andou fazendo, para ver se você entendeu, né? E a partir daqui, a organização dos dados, a gente vai trabalhar com o pressuposto que você já fez um planejamento, que você já desenrolou sua pesquisa, já aconteceu, você já coletou as informações, então você já tem as informações anotadas. Então, a partir daqui, a gente começa a fazer a organização de dados. Qual a melhor maneira de organizar os dados? Então, pessoal, a partir daqui fica mais interessante. Porque a gente começa a fazer cálculo, ó, distribuição por frequência, então tem alguns cálculos para que nós cheguemos às melhores tabelas, né, a melhor maneira de você organizar os dados. Tem algumas questões aqui. E a partir da próxima aula, ó, tem alguns exemplos já de tabelas desenvolvidas, né? E a partir da próxima aula, eu vou começar a trabalhar com o cálculo propriamente dito. Nós vamos calcular essas coisas, né? Então, tem uma base de dados, e aí você vai montando as tabelas de uma maneira científica, né? Não jogados, dados que eu acho melhor, não. É assim que você vai ter que fazer, e aí tem já uma lista de exercícios boa para fazer. Então, a gente começa a trabalhar com a parte de cálculo na semana que vem. Na aula de hoje, deixa eu parar aqui e voltar para mim, né? Pronto, parei, voltou para mim. Para essa aula de hoje, a minha intenção era só falar sobre alguns significados, tá? A ideia aí da estatística, que ela é importante para vocês, né? A estatística é importante, mas para vocês na engenharia ela é mais que importante. Por quê? Porque a estatística ela vai ajudar vocês a desenrolar o trabalho na profissão de engenheiro. Porque o engenheiro, pessoal, se alguém não parou ainda para pensar, o que é que faz um engenheiro? Né? O que é ser um engenheiro? Pessoal, o engenheiro, na verdade, é um gerente, é um administrador, né? Essa é a profissão do engenheiro. O que ele gerencia, o que é que ele administra? Olha, ele gerencia e administra recursos, né? Recursos tanto humanos quanto materiais, pessoas, matéria-prima, sempre no intuito de construir alguma coisa, né? E para isso, o que ele tem que tentar? Ele tem que tentar administrar isso da melhor maneira para que ele tenha o máximo de eficiência nesse trabalho com o menor custo possível. Essa é o papel do engenheiro, né? E para fazer esse trabalho, dessa administração, esse gerenciamento, ele vai lidar com processos, né? Ele tem que entender, ele é um cara, ele é um gerente, ele é um administrador que enxerga muito na frente. Ele tem uma carga de conhecimento muito grande. Então, ele precisa trabalhar com processo, ele tem que entender, para que ele enxergue lá mais adiante, o que vai resultar aquele trabalho que ele está desenrolando. Sempre pensando na maior eficiência,
com menor custo. E a estatística, ela é uma ferramenta muito importante para ajudar ele nisto, né? Vocês estão aprendendo em cálculo, por exemplo, funções, né? Então, tem lá funções, matemática aplicada, funções. Cálculo 1, funções de novo, né? Derivada, integral, limites, né? E assim vai. Ora, a função, a matemática, ela é exata. Só que assim, como é que você faz para modelar, né? Na modelagem matemática, como é que você faz para modelar, por exemplo, uma função e relacionar ela a algum fenômeno? Digamos que você queira construir uma ponte, tá? Vai construir uma ponte, tem várias variáveis da construção. Ok, então você tem uma função que você vai calcular a derivada, você vai calcular a integral, que vai lhe ajudar na construção. Mas como é que se chegou a essa função e se associou ela a, por exemplo, a construção dessa ponte, né? Ora, na verdade, foi feita uma coleta de dados, né? Foi feita uma pesquisa, foi feita uma coletagem, se tem várias informações, muitas informações, e por técnicas estatísticas, se faz uma aproximação desses dados a uma determinada função, né? Uma função polinomial. Qual é o comportamento do processo construtivo? O comportamento dele se assemelha a uma função de primeiro grau, é linear, começa e vai embora, vai crescendo. Não, o comportamento dessa construção é um modelo racional, ou seja, ele começa rápido, mas de repente começa a ficar suave, mas continua crescendo. Então, se associa geralmente um fenômeno de um processo a uma função. E como é que é feita essa aproximação da função ao fenômeno? Ora, é estatística. Se aproxima os dados a uma curva, né? Essa é a ideia. Utilizado aí alguns conteúdos da estatística para poder fazer essas aproximações. A gente vai falar sobre isso lá na frente, quando a gente for mais para o final do semestre, mas nesse início é aquela estatística básica, pessoal. Mas a gente já começa a calcular algumas coisas na aula da semana que vem, ok? Bom, pessoal, para a aula de hoje, eu acho que já está bom, era só para ter uma impressão inicial, uma conversa, tá? A gente vai usar agora a lousa virtual a partir da aula da semana que vem. Deem uma lida nesse material que eu mandei. E aí, na semana que vem, a gente continua, tá, pessoal? As aulas são gravadas. Eu estou gravando essa aula de hoje e vou postar essa aula no Canvas. Devo postar essa aula amanhã, tá, pessoal? Porque eu dependo do Google Meeting processar ele compilar o vídeo e me devolver para eu fazer o download e fazer o upload. Eu costumo... o vídeo ele fica armazenado lá em material de estudo, eu coloco a data, mas na verdade, armazenado não, fica um link lá, né, você pode assistir por lá, mas na verdade eu deixo eles armazenados no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu criei só para colocar as aulas que eu leciono. Então, toda aula que eu dei, desde o começo da pandemia, eu criei na pandemia, né? Está lá nesse canal do YouTube. Então, eu vou colocar lá também, mas você pode buscar esse vídeo no Canvas mesmo, lá na plataforma, em materiais de estudo. Caso você não tenha dificuldade, você pode ir direto no YouTube. Para achar meu canal lá, é só digitar meu nome. É Silvio Antônio da Silva. Você vai ver lá, tem uns 300 vídeos postados lá, só de aula. Aula que eu fiz desde o início da pandemia, né? Então, todas as aulas, cálculo, de álgebra, de estatística, de física, tá tudo lá. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para a aula de hoje, eu não vou esticar, eu já queria falar só dessa parte teórica, a partir da semana que vem a gente começa, tá ok? Então, por hoje é só, tá? Se está tudo ok, estão dispensados, né?
Tenham aí uma boa semana. Na semana que vem a gente começa efetivamente aí com os trabalhos. Se aqueles que tiverem alguma questão, alguma dúvida, ainda estou por aqui. A gente, se quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade. O William, ou alguém mais aí, tá? Mas para aqueles que vão saindo, estão dispensados, tenham uma boa semana e até semana que vem, pessoal, ok? Até mais. Tchau, tchau aí. Falou, falou, pessoal. Até mais aí, Fabrício, Eris, Breno. A gente se vê aí na semana que vem. Boa noite, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e parar a gravação, porque senão eu esqueço de parar. E aí o vídeo fica muito longo. Já teve casos aí de vídeo de 10 horas.